aqui, Comenta Fla, mais um vídeo no canal. Lembrando, quem não é inscrito já se inscreve, deixe seu like. Vamos reagir aqui ao vídeo aqui sobre mais notícias do Flamengo. Base, o Volta Redonda nas últimas horas não teve grandes dificuldades para fazer 3-0 nos garotos do Flamengo. O Flamengo, em 3 jogos, só tem um ponto conquistado no Campeonato Carioca. Pode terminar a rodada aí do fim de semana na lanterna do grupo B da competição e correndo risco de rebaixamento. E até em cima disso, fica aquele questionamento, se o Flamengo vai entrar com o time principal ou vai dar uma mesclada no time, enfim, para ver se consegue ali pontuar, sair dessa situação, se isso pode alterar o planejamento, né, do Flamengo. E o Flamengo foi categórico no início do ano ao dizer que entraria com a base e jogaria o estadual, né, com a base. Mauro César, tá aí, Flamengo correndo esse risco no Campeonato Carioca, mas pelo que eu tô acompanhando aí dos colegas e tudo mais, não sei não se o Flamengo vai colocar força máxima, mesmo com clássicos se aproximando, né? O Flamengo tem clássicos agora pelo Campeonato Carioca. Mauro, você tem alguma informação nesse sentido? Sim, hoje até apurei algumas informações. O Flamengo jogou a última partida do ano dia 17. Então ele chegou ao Rio de Janeiro, voltando do Catar, no dia 18. Hoje é dia 18, faz um mês, né? 31 dias. Então as férias começaram dia 19. Então, se as férias começaram dia 19 e foram 31 dias em dezembro, eles tinham que voltar das férias hoje. Hoje seria o dia de volta ao trabalho, depois de 30 dias de férias. Eles voltaram na segunda. Então tiveram 3 semanas de férias. Nessa semana, exames médicos, todo aquele procedimento de volta de início de temporada, 3 dias de treino. A informação que o Departamento de Futebol possui é de que hoje nenhum jogador do elenco profissional, exceto o goleiro André, recém-contratado, que vinha atuando pelo Gil Vicente, então esse está com ritmo de jogo, nenhum deles tem condições hoje adequadas para fazer mais do que 20 minutos. Isso dentro do planejamento do clube, que visa o quê? Fazer uma pré-temporada que dê uma base física para os atletas, né? Para que eles tenham uma temporada adequada, sem precipitar a volta a jogos de competição, que são jogos de grande exigência. Eles estão tentando fazer uma coisa como deve ser, e o calendário é o grande desafio. O problema do Flamengo é que o time sub-20 tem um desempenho pífio. Aliás, se o técnico do Palmeiras assistir os jogos do sub-20 do Flamengo, ele vai entender também por que não se lança tantos jogadores no Flamengo e lança muitos no Palmeiras, né? A qualidade dos jogadores, e tem um detalhe, a diferença é muito grande. Hoje no Flamengo é difícil um garoto entrar no grupo de cima, porque o nível técnico do elenco é muito alto, então o garoto tem que ser muito bom para entrar ali, né? E a gente vê pouco ali. O desempenho é muito ruim, mas muito ruim. São 2 derrotas e um empate. Esse empate foi conseguido no último minuto. O jogo da Portuguesa, o Wallace, vendido agora ao Red Bull Bragantino, perdeu 2 gols feitos. O jogo contra o Flamengo empatou só o jogo. Contra o Bangu, perdeu 2 bolas assim perdidas tolamente, até com certa displicência no começo do jogo. 2 gols do Bangu, perdeu. E ontem, contra o Volta Redonda, uma expulsão no começo do jogo e dando muito contra-ataque para o Volta Redonda. Impressionante, uma estratégia ingênua até. Tomou 3-0, poderia ser mais. O Volta Redonda estava na Série B até o ano passado. Não são times fortes, mas são times de jogadores adultos, profissionais, contra uma média de idade de 18 anos, 19 anos de idade. A média acho que de 18, vários moleques ainda, adolescentes praticamente. É claro que isso faz diferença. Então um time que não joga bem, poderia fazer algo melhor, e que colocou o time numa situação que pode nos classificar, o que não é nenhum problema. Acho que se o Flamengo ficar pelo caminho no estadual, acho que não vai ter nenhuma crise por isso, longe disso, mas é o risco de ter que disputar o quadrangular do rebaixamento, que é um negócio constrangedor, né? Porque são 12 times em 2 grupos de 6. 4 se classificam para mata-mata para apontar até quem vai à final. Final é um jogo único. E os 2 últimos de cada grupo jogam um quadrangular de ida e volta, então são 6 jogos. Mais 6 jogos para ver quem cai, o último cai. Dificilmente o Flamengo cairia, porque aí poderia colocar um time reserva lá e tudo, não vai conseguir escapar disso, não vai ser rebaixado. Seria acontecer muita coisa para isso. Mas disputar esse torneio seria um problema. Mais 6 jogos, você vai ter que usar alguns reservas, enfim, seria um problema para a temporada. O ideal é conseguir se classificar e avançar até onde desce, cair no caminho depois da final, caiu, paciência. Eles não querem mexer no planejamento e a decisão deverá ser tomada pelo presidente do clube, que eu acho correto. Porque é uma decisão política que envolve a federação, envolve o torcedor, a repercussão, que eu falei há pouco aqui do Palmeiras. Eu acho que a decisão tem que ser do presidente mesmo. Não é que ele vai escalar o time, é o seguinte, nós não queremos colocar os jogadores profissionais nessas partidas agora. O planejamento o regulamento permite 3 primeiras rodadas com o time sub-20.
O Flamengo já fez 3 jogos, que ele antecipou o jogo contra a Portuguesa, que seria lá no dia 31, por conta da partida da Supercopa dia 1º com o Corinthians. Então, foi autorizado antecipar esse jogo. Por isso, o Flamengo vai poder fazer 4 jogos com o Sub-20, que esse primeiro jogo foi autorizado por conta dessa questão do calendário. E o planejamento é quarta-feira contra o Vasco, jogar o Sub-20. E contra o Fluminense, domingo, alguns jogadores do profissional já serem incorporados, né? Um misto, talvez. E aí sim, no dia 28, na outra quarta, o time principal, não sei se com força máxima, aí depende da condição de um atleta ou outro, né? Aí é com o técnico, né? Contra o São Paulo no Morumbi e depois dia 1º contra o Corinthians na Supercopa. Aí sim seria força máxima. Com o Fluminense já com o time profissional, mas dificilmente com todos os jogadores à disposição, e contra o Vasco Sub-20. Mas com essas derrotas, há uma discussão interna e a decisão vai ser tomada pelo presidente. Mantém o planejamento, põe o Sub-20 ou muda alguma coisa? O que eu acho que pode acontecer, mas é mais um achismo do que qualquer outra coisa, que não tem definição. Então não é uma informação que não existe uma decisão tomada. O BAP estava até viajando, voltou agora para o Rio de Janeiro. O que eu acho que pode acontecer é: quem é que tem condições aí de jogar 45 minutos e tudo? Quais que estão em condições físicas mais minimamente adequadas? Aí esse, aquele e tal, faz um bem bolado, pega os garotos, mistura com alguns jogadores do time profissional para dar um pouco mais de consistência. Acho que o Felipe tem que conversar com o Bruno Pivetti, que é o técnico do Sub-20. Não dá para ficar jogando. Gente, quer jogar com posse de bola, dominando o adversário? Não tem condições. É um time de moleques. E mesmo que seja reforçado por alguns jogadores. Então vai jogar com o Vasco, cuidados defensivos, assumir que o Vasco vai entrar em campo com um time melhor do que o Flamengo e fazer um jogo para tentar competir, né? Eles não querem realmente antecipar a estreia dos jogadores, não querem. Eles acham que isso pode comprometer a sequência da temporada, ou seja, eles acham fundamental dar uma condição física boa para os atletas para começar a E o Flamengo tem, ao contrário dos outros times do Rio, ele tem a Supercopa dia 1º, né? E tem a Recopa. Na quinta-feira após Carnaval, 19 de fevereiro, na Argentina contra o Lanús, e no dia 26 de fevereiro contra o Lanús no Rio de Janeiro. Então ele vai jogar daqui a um mês e pouquinho, né? 26, dia 18, né? O jogo é dia 19, daqui a um mês ele joga com o Lanús. Daqui a 2 domingos, dois domingos, ele joga contra o Corinthians. Aí daqui a um mês ele joga contra o Lanús, a primeira partida, depois mais uma partida, só aí valem 2 taças. Uma taça internacional e uma taça que paga um prêmio que é mais ou menos o prêmio do título carioca, que é a Supercopa, né? Se for vencedor desse confronto contra o Corinthians. Então, eu acho que o possível é alguns jogadores serem incorporados. Mas até agora não tomaram nenhuma decisão. Se o BAP resolver que vai para o Sub-20, falar, não vamos. Não é que o BAP vai escalar. Olha. Presidente, está aqui a situação. Essa situação, a parte médica, científica, os jogadores estão nessa situação. Antecipa, o clube vai correr o risco de antecipar os jogadores, colocar até de contundir alguém, ou mantém e assume o risco de jogar contra o Vasco com um time Sub-20. E aí vai ter que tomar uma decisão conjunta, mas o martelo que vai bater ali, eu acho certo, porque eu acho que essa decisão, prioridade em campeonato, essas coisas têm que ser definidas pelo clube, não é o técnico. O técnico não pode ser o dono do clube. O técnico quer priorizar tal competição? Não, tem que ser do clube. Tem que vir de cima para baixo. Por exemplo, a prioridade nossa, digamos, o Corinthians. Digamos que o Corinthians dissesse para o Dorival, nossa prioridade é ganhar do Flamengo dia 1º. A gente quer ganhar a Supercopa. Então, se tiver que poupar no Paulista, poupa. Não é o Dorival que tem que resolver. Quem tem que resolver é o Corinthians, é o presidente do clube, é a diretoria do clube. Para dar um exemplo, no caso do Flamengo, o BAP que tem que dizer, olha, temos esse risco aqui. Porque vai priorizar o Carioca nesse momento, evitar uma campanha de eliminação, ou vai mirar as grandes competições, como vinha sendo falado todo o tempo? Então, essa decisão vai ter que partir dele. E quarta-feira é Flamengo e Vasco no Maracanã. O Vasco deve jogar com o seu time completo, né? Que também é uma loucura, né? O Vasco jogou dia 21 de dezembro contra o Corinthians. Está jogando todo mundo, gente. Está todo mundo jogando. Menos o Verratti, que foi embora. Mas está jogando todo mundo lá. Eu botei um time completo já e vamos embora. Enfim. Mas é isso, essa situação, e acho que você vê aí as consequências aí desse calendário que vai se acentuar quando começar o Brasileiro, que vai dividir a atenção. Você vai ter jogo de estadual, fases de classificação e eliminação de um ou outro, e jogos do Brasileiro, no começo. Tem muitas rodadas, pois é, mas pode pesar lá na frente. Então, rapaziada, eu estou vendo muito jornalista aí preocupado com o Flamengo disputar esse rebaixamento aí
do Flamengo no Carioca, mas nosso planejamento são títulos bem maiores do que Carioca. Para mim, eu estou tranquilo. Por mim, o Felipe Luiz mantém esse planejamento, o presidente do Flamengo, entendeu? E vocês aí, o que vocês acham? Comenta aí embaixo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima, rapaziada.